Pode tomar o que quiser. Livre. Estamos dentro. Boa noite. Hoje, dia 27 de maio de 2020, estamos iniciando nosso décimo... Ixi, agora deu pane. 17º ou 18º? Não me pergunte, porque eu sou péssimo de números. Sou péssimo de números. Ou 17º ou 18º, mas feliz da vida por estar fazendo esse programa da segunda temporada de Vem Tomar um Vinho. Mande suas mensagens através dos nossos canais, faça suas perguntas diretamente nos feeds, né? Seja do YouTube ou seja do Facebook. Estamos ao vivo no YouTube do Vem Tomar um Vinho, Facebook do Vem Tomar um Vinho e no Facebook da Easter Vinhos. Mande suas mensagens, nos siga, vai lá, dá uma curtidinha, para a gente sempre é importante ver e saber o que todo mundo curte, gosta e o que a gente pode trazer cada vez mais para vocês. Também falando que a gente também está no Granja Channel, o canal do Granja News, que vai passar o nosso programa posteriormente. Então, um grande abraço ao Rodrigo, que está proporcionando para o pessoal que acompanha o Granja News e o Granja Channel toda uma programação para que traga informação para nesse momento que a gente continua vivendo ainda de Covid e quarentena. Bom, mais para frente a gente fala, temos algumas novidades, mas começamos com o nosso tradicional boa noite, Liso. Como você está? Boa noite, Carlão. Boa noite aos nossos queridos seguidores, ouvintes do Vem Tomar um Vinho, do Granja News e, obviamente, com o pessoal também da Rádio Geek, que eu sei que tem um pessoal aqui que continua nos acompanhando. Mais uma quarta-feira aí bacana para a gente bater um papo, um friozinho bem gostoso aí, que acompanha bem um vinho e um bom papo com um super convidado que temos hoje. E é isso aí, vamos tocar o nosso programa. Eu estou até vendo aqui, Carlão, até uma pergunta. Eu estou acompanhando aqui, a gente está conversando olho a olho aqui, mas do meu lado aqui estou vendo no telefone, o que eu falo, ele aparece uma legenda, né? Isso aí é ok? A gente tá seguindo assim, porque eu vi no programa passado, a gente já estava com essa legenda, não sei se era por conta do nosso entrevistado ser espanhol, e tivemos a legenda, ou se é um defeito a ser corrigido pela gente ainda. Na realidade, essa parte é uma parte boa. A gente também alcança as pessoas que não podem ouvir a gente. Então, deixa seguir dessa forma. Se eu não me engano, acho que é no Facebook que está fazendo isso Facebook. Daí. É isso aí. Então, deixa... Foi uma dúvida mesmo. Vamos seguir. Então, mas é isso. E vamos lá, vamos seguir, porque temos muito a conversar com o Jorge, né, Jorge? Prazer aí em tê-lo aqui conosco. Tudo bem, Jorge? Tudo bom, Lisô? Tudo bom, Carlão? Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Vai ser uma delícia passar essa hora. O prazer é nosso. A gente a gente já vem combinando isso daí desde o início da primeira temporada. Ou seja, a gente começou com o programa em 2018, mas sempre a gente tem quando a gente está fazendo, na realidade, nos estúdios lá da rádio, coincide geralmente com o teu horário de aula, né? De aula. E aí a gente não conseguiu acertar essa questão de horário, como fazer, como não fazer. Uma das coisas que a gente sempre quis fazer foi sempre trazer o programa ao vivo para que as pessoas pudessem se apresentar. Então, ao vivo, para que as pessoas pudessem perguntar. Aqui a gente tem as pessoas acompanhando e mandando os recados que a gente vai colocando aqui na telinha para que todo mundo possa ver. Então, esta é a parte boa. Eu fico muito feliz depois de mais de um ano que a gente conseguiu, finalmente. Fico feliz e honrado. Bom, vamos lá, Liso.
a super pergunta sempre para o Jorge. Perguntinha tradicional. Jorge, conta um pouco para a gente, para os nossos queridos ouvintes, quem é o Jorge Tacchini? Conta para a gente, quem é você? Jorge por Jorge. Uau! Difícil, né? Mas... aquela pergunta bem Marília Gabriela, aquela coisa... Uma pessoa que não sabe o que quer ser na vida, porque isso deixa a possibilidade de poder fazer muitas coisas diferentes, né? Aquela história do que você quer ser quando crescer, talvez eu nunca vá responder, o que permite que, enfim, o Jorge Tacchini seja um jornalista, seja um ator, seja um filho, seja um irmão, um amigo, seja um editor, seja um escritor, seja um roteirista, porque eu acho que a vida tem sabores muito diversos para a gente ficar preso num único cardápio, digamos assim. Então fica difícil dizer quem sou eu. Eu acho que eu sou um pouco disso tudo, né? Apesar de serem as coisas que eu faço, também são as coisas que eu sou, porque eu acho que eu tenho que ser e estar naquilo que eu faço. Né? Tem gente que separa, eu acho que não, a gente tem que estar inteiro em tudo que a gente é e tudo que a gente faz. Bacana. Bom, vamos lá. Acabei de iniciar, eu estava ouvindo tudo aqui, mas estava iniciando aqui também dentro do meu perfil a sala de vídeo para abrir ao máximo esse bate-papo aqui, que vai ser muito bom. Só falando um pouquinho, né? Eu conheço o Jorge de longa data, vamos por assim dizer. Não sou um dos dentro do pessoal que conhece o Jorge, não. Eu sou, acho que, daquele grupo de cultura inglesa, sou um dos mais novos do final de carreira de teatro amador do Jorge, mas amador sempre com muito... É um amador com muito profissionalismo. A gente sempre se dedicou muito, e eu conheço ele justamente se dedicando demais para fazer as apresentações, para trazer. Nós nos conhecemos em 97. Então, eu trabalhando no backstage, depois a gente teve a super oportunidade de trabalhar juntos, foi uma maravilha. Foram 2 peças, foi um musical que a gente fez, e depois foi uma peça em inglês também que a gente acabou fazendo de meio de ano. Sim. Com os sketches que foram bem legais. E depois iríamos para a 3ª peça juntos, só que aí o trabalho acabou pegando o Jorge, e depois, quando ele voltou, o trabalho me pegou. E aí eu também já não conseguia mais seguir o ritmo. Então... eu estava, na época, dirigindo a revista Quatro Rodas, e era um trabalho exaustivo. E, assim, não deu para conciliar mais, né, a carreira teatral enfim, com a profissional. Você sabe bem como é que é, Carlão. Mas, enfim, depois disso, como o Carlão falou, acabei me profissionalizando também. Sinto muita falta de fazer teatro, apesar de que, enfim, como ator, também experimentei, assim, a delícia de fazer um pouco de cinema, fazer propaganda, enfim, tá sempre ali bicando um pouquinho daqueles sabores Sim. distintos de estar em cena. Né, o Jorge sempre viu nas propagandas da Vivo, né? Exatamente. Quando eu tive a honra de ser o pai da Vivo, né, e fazer uma série de anúncios, foi muito divertido. Então, tinha ali, o mote daquela campanha era família, então eles escolheram ali uma família, tinha o pai, a mãe e 3 filhos, uma filha mais velha, o filho do meio e a filha mais nova. E tinha ali diversas situações. E o lançamento da campanha foi muito divertido, porque era um pequeno filminho produzido pelo O2, assim, me sentia assim, um astro de cinema, né, trabalhando com a equipe do O2, e o mote era bem interessante, porque começava comigo falando avô, né, falando ao celular avô, e aí começava em flashback com toda a história, que era da minha filha mais velha, a primeira vez que ela passou a noite fora de casa,
Eu bravo com ela, eu não querendo falar com ela, aí passa ela escolhendo o vestido de noiva, etc, etc, casando, não sei o que lá, e no final ela me ligando para contar que eu ia ser avô, né? Avô. Foi bem divertido fazer. São experiências bacanas, né? Porque outro dia, conversando com uma pessoa, ela falou assim, mas a publicidade, o que ela exige do ator? Né? Ela exige verdade, né? Ela exige verdade como tudo. Você pode estar até fazendo uma coisa meio bufônica, meio engraçada, meio... Né? Nesse caso, era uma propaganda emocionante, né? De uma filha contando para o pai que ia ser mãe e que o pai seria avô. Na campanha seguinte já era o contrário, já era uma brincadeira, que era o pai decidindo pela internet com o seu celular que a família ia para a praia nas férias. E aí a mulher não queria ir para a praia, a filha grávida, praia, né, procurando um maiô que coubesse e tal, e eu saindo dançando por um corredor, né, praia, 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 e sou flagrado pela minha secretária. Não. Tem que ter verdade, né? Eu acho que tudo na vida tem que ter verdade. Né? Os produtos têm que ter verdade, as pessoas têm que ter verdade, a publicidade tem que ter verdade, o jornalismo tem que ter verdade, os governos têm que ter verdade. Não, sempre, tudo isso, né? Bom, você ficou quanto tempo na Quatro Rodas, Jorge? Eu fiquei de 91 a 99, fiquei quase 8 para 9 anos. Né? Foi até 99, quando saiu, porque você passou boa parte do seu tempo na Quatro Rodas e você acabou indo para a Terra. Fui para a revista Terra, que foi uma das experiências mais incríveis que eu tive na minha vida, porque era uma revista belíssima, que tinha um texto primoroso, uma fotografia ímpar. Eu brinco que assim era o jeito brasileiro de fazer uma National Geographic, né? Para falar não de viagens, mas de viajantes. E era uma revista que falava muito da experiência em primeira pessoa do viajante. Legal. Viajei o mundo todo pela revista, tive a oportunidade de pular de bungee jump na Nova Zelândia, fazer um rafting subterrâneo numa caverna, uma corredeira subterrânea, umas coisas meio malucas, né? E poder contar isso para os leitores. Para os leitores. Para quem acompanha a gente, o Jorge... Você levou, acho, o Xavier Bartaburu, que esteve com a gente no final de 2018, se eu não me engano, e que participou falando do Iambuzinho, que ele estava produzindo, Bichos de Cá, tudo. Foi a última coisa que eu vi antes do isolamento. Eu fui ao Sesc Belenzinho para ver o replay do Iambuzinho e os Bichos de Cá. Legal. Então, o Xavier, né, que a gente conheceu fazendo teatro, ele era da banda, ele era pianista e jornalista também, se formou na ECA, e eu tive o prazer de recepcioná-lo na revista Terra como um membro do curso Abril de jornalismo. Eu fiz questão de que ele trabalhasse conosco, acho que ele traduziu bem, né, ele assimilou e traduziu bem o espírito da revista Terra, e, enfim, está lidando com esses temas, tanto como jornalista, como autor e até como músico, né? Esse espírito da revista Terra para a vida dele e para a carreira dele. Eu lembro, para mim foi muito marcante você contando da sua viagem para Nova Zelândia. Você falava que você tinha ali neve no topo das montanhas, a praia com sol, um dia ensolarado, e você pulando de bungee jump, fazendo... Eu lembro, acho que foram uns 20 e poucos dias que você ficou por lá, né? Foram. Porque eu acabei me dando as minhas férias para trabalhar, então o trabalho junto é prazer, mas era trabalho e férias juntos. E boa lembrança, porque uma das coisas que mais me chamou a atenção, eu estava na Ilha Sul, né, da Nova Zelândia, e eu estava numa praia. Calor, eu na praia, né, de short, camiseta e tal, e eu vi uma plaquinha para uma trilha, né, geleira. Foi um engraçadinho que botou uma placa de uma trilha geleira, né, e colocou lá 3 quilômetros. Imagina, né, daqui 3 quilômetros
Literalmente, eu saí de uma praia com samambaias, né? Aquele cenário mega tropical, andei 3 quilômetros pela trilha e cheguei numa geleira de verdade. Assim, é uma coisa meio lost, assim. E eu brinco que os 2 lugares mais lindos que eu vi na minha vida, que são 2 lugares bem, bem diferentes, um é a Nova Zelândia, que assim, não me cansei de ser surpreendido pela Nova Zelândia, é um país lindo, e Fernando de Noronha, que para mim é o topo da lista. Assim, se algum dia alguém ousar querer destruir aquele lugar, vai ser um crime contra a humanidade, contra a história desse planeta. Tudo, é um dos lugares mais lindos do mundo, né? E eu lembro também dessa viagem da Nova Zelândia, o pavor que eu tive de pular. Eu moro no 9º andar, e eu tenho um pouco de fobia de altura também, né? E caramba, pular de uma ponte, pendurado numa corda elástica, né? Foi bem difícil. E eu abri a matéria falando exatamente disso, porque eu dei uma travada, e o cara, né, ali do bungee jump virou para mim e falou assim: eu vou contar até 3, e se você não pular, eu vou te empurrar. Porque eu já estava todo paramentado, na beira de uma ponte, olhando o riozinho lá, pequenininho, lá embaixo, pensando, meu Deus do céu, o que eu estou fazendo aqui? Né? E, obviamente, eu não precisei que ele me empurrasse, eu mesmo me joguei da ponte, porque meu cérebro estava registrando o quê? Cara, você vai se jogar, você vai se matar, você está ficando maluco, né? É uma coisa meio doida para o seu subconsciente. Mas, enfim, é uma adrenalina violenta, né? Violenta. Tanto que, quando eu fui resgatado, eu queria subir e pular de novo. E o cara falou, não, deixa baixar a adrenalina, porque é quando a gente faz bobagem. Porque no primeiro você estava com medo, você fez tudo o que devia fazer. No segundo, você vai com tanta sede ao pote que, né, então, melhor não. Alguma coisa vai acontecer. Alguma coisa vai acontecer. E eu ganhei um troféu, né? O cara cortou um pedaço da corda com a qual eu pulei, eu tenho guardado até hoje, né? Um pedaço dessa corda, e o que é uma coisa de maluco, né? Porque toda vez que eu olho para aquilo, eu falo, meu Deus, será que eu fiz aquilo mesmo? E essa história do bungee jump, de ter pulado também, tem muito a ver com o meu avô. Quando eu era criança, meu avô levou a mim, minhas irmãs, e junto com um amigo da família, e um garoto que acabou virando meu cunhado, para andar no tobogã de Ibirapuera. Né? No Ibirapuera, no início dos anos 70, tinha ali um tobogã, e eu não quis ir. Foi todo mundo, né? Esse garoto que acabou virando meu cunhado, minha irmã, toda a molecada foi e eu não fui. E meu avô virou para mim e falou assim, olha, vai chegar uma hora que você vai ter vontade, só que você não vai poder fazer, porque teu corpo não vai te permitir, né? Então você vai dominar seu medo, mas, né? Mesmo assim eu acabei não indo. Mas aquela frase me marcou, e daquele dia em diante, nunca mais eu deixei o medo me impedir de fazer nada. De descer né, de rapel em cachoeira, de fazer um rafting em caverna, mergulhar, pular, saltar. Porque eu acho que a vida é um pouco isso mesmo, né? A gente vai com o tempo, com a sabedoria, dominando os medos, mas infelizmente o corpo não acompanha, como meu pai falava. Você tem 3 fases na vida: uma em que você tem vontade, tempo, mas não tem dinheiro; outra que você tem o dinheiro, a vontade, mas não tem o tempo; e uma que você vai ter o dinheiro, o tempo, mas não tem vontade nenhuma de fazer. Então, é um pouco por aí. Não, perfeito. Você vai querer perguntar alguma coisa ou posso seguir aqui ainda, Ligou? Não, eu tenho perguntas, mas eu vou mudar um pouco de tema. Se você ainda quiser manter alguma coisa nesse tema, senão eu vou passar. Tem uma mãozinha aí. Estou dando tchauzinho atrás. Não, na verdade, porque, Jorge, estava te ouvindo falar, você é um cara que fala calmo, você explica bem as coisas, né? Eu não te conheço pessoalmente, mas estou te conhecendo agora, vendo você falar. E você trabalha também como professor, né? E aí me vem a pergunta, você sempre se viu como um professor, sempre teve esse dom? Foi uma coisa que você desenvolveu ao longo do tempo, que você dá aula, afinal de contas, na Casper e na ESPM, né? Pelo que eu pude pesquisar um pouco. E como é que foi? Como é que pintou isso para você, essa questão
vou dar aula numa sala de aula, vou passar meu ensinamento para as pessoas. Você já tinha isso ou foi desenrolando? Não. Foi muito curioso, porque, na verdade, eu nunca tinha pensado, né, em vida acadêmica, em estar em sala de aula. Eu tinha me formado em jornalismo em 85, estava tocando a minha carreira, trabalhando, enfim, fazendo as minhas coisas, quando a universidade onde eu me formei, que foi a Metodista, me convidou para assumir uma cadeira, né, já era meio de semestre, né, eu nem comecei o semestre, na verdade, eu entrei em abril para substituir um professor, e ok, né, falei, vai ser uma experiência bacana. E eu me pus um desafio de tentar ser aquele professor que fosse o melhor, que unisse os melhores professores que eu tive e aqueles professores que eu não tive, né? Criar uma persona, né? Um jeito de dar aula que fosse aquilo que eu gostaria como aluno de ter tido como professor. Uhum. Obviamente, patinei, errei muito, né? Então, esse ano eu faço 25 anos de docência, o que é um troféu, eu nunca achei que eu fosse ficar 25 anos dentro de uma sala de aula, mas eu descobri que eu gosto muito de dar aula. E eu descobri que, junto com gostar de dar aula, que dar aula não era dar uma palestra, né? Porque todo mundo, né? Muita gente vira e fala assim, também tenho vontade de dar aula, porque eu já dei uma palestra e foi tão legal. E eu sempre falo, se você tem vontade de virar professor porque você deu uma palestra e achou legal, não vire professor, porque você vai ser um péssimo professor. Por uma única questão, você não está lá para dar uma palestra e falar de você. Você está lá para ser alguém que vai trabalhar lado a lado, ombro a ombro, com gente que está em busca de formação. Você não vai passar conteúdo, você não vai ensinar, você não vai abrir a cabeça de ninguém e colocar nada lá dentro. Então, na verdade, você é mais uma peça naquele cenário, dentro daquela sala de aula. Você tem que descer um pouco daquela figura da autoridade para dialogar, para ouvir, para trocar. Eu acho que nisso o teatro me ajudou muito, porque não existe o jogo, né? Tanto que em inglês é play, né? You're playing a character, the play, né? A peça, você está interpretando, não é interpretar um personagem, é play the character, né? É brincar, é jogar. Então, só existe esse jogo quando você entende como que o jogo é feito. Você passa a bola e recebe ela de volta de maneira redonda. Então, foi uma grata surpresa ter me dado tão bem, ter descoberto e ter, assim, não sei se os alunos efetivamente gostam da minha aula ou não, mas eu tenho algumas conquistas muito emotivas, memórias emotivas muito fortes dessa minha trajetória, de ter sido escolhido, né, para ser patrono de algumas turmas de jornalismo, ou seja, gente que escolheu levar o meu nome para ser o nome da sua turma. Uau! Né, isso sei lá, seria hipócrita eu dizer que isso não alimenta o teu ego. Óbvio, dá uma lambida no ego, mas te desperta para uma responsabilidade que é enorme, né? Colegas seus, que eram seus alunos e viraram colegas, carregam teu nome, eles têm em você um norte, eles têm em você um esteio, e isso só aumenta a tua responsabilidade como ser humano, como jornalista, como professor, como tudo que você faz, né? Então, essa experiência de ter sido patrono e paraninfo de várias turmas, lambe o ego no primeiro momento, mas me deixa em pânico no segundo momento, porque você tem gente que talvez você representa aquelas pessoas de alguma maneira, né? E elas também te representam, porque é uma via de mão dupla, o que me dá o direito também de como colega, não mais como professor, buscar dialogar quando eu vejo que alguma coisa desses novos amigos e colegas não está funcionando bem. Eu me dou esse direito. Assim como eles têm o direito também de me cobrar quando eles acham que eu faço alguma coisa
que está fugindo, né, do que era esperado para um professor. Mas dar aulas, e eu digo isso para todos os meus alunos no primeiro dia de aula, eu entro em sala de aula, e agora eu entro no Zoom, ou no Teams, ou seja, onde que a gente esteja dando aula hoje, com enorme prazer, com enorme, assim, é um tesão, né? Essa é a palavra, né? Você tem que ter esse tesão de entrar em sala de aula e independentemente do seu dia ter sido ruim, de você ter dormido mal, de você estar, sei lá, com dor de cabeça, aquela pessoa que está ali sentada não tem nada a ver com isso. Então você tem que entrar no seu melhor, né? Presente, né, Jorge? E você tem que dar o seu melhor, e, sabe, estar ali com um sorriso no rosto. Não é fingir, é realmente estar lá com um sorriso no rosto. Né? Porque, assim como o show não pode parar, a aula também não pode parar. Né? Aqueles alunos, Deus sabe qual é o sacrifício que, sei lá, pai, mãe está fazendo para botar aquele aluno naquela escola, ou o próprio aluno chegar, sei lá, 7h30 da noite, depois de um dia ruim, né, de ter trabalhado, do estágio, e de estar cansado, de ter tomado 3 ônibus, metrô, barco, sei lá o quê. Né? Então, a gente descer um pouco daquela história da empáfia, da figura de autoridade do professor, e saber que ali é um fórum de gente encontrando gente por uma troca, de gente que está ali com brilho nos olhos, buscando uma nova verdade, buscando ferramentas para mudar a sua história, para escrever a sua história. Tanto que a minha grande discussão, né, porque, por exemplo, a carreira de jornalismo é uma carreira que a gente tem visto, o jornalismo tem sido atacado, os jornalistas têm sido atacados, enfim, é um momento triste para a profissão. Mas como é que você, então, fala, né, no primeiro dia de aula, né, eu dou aula para os terceiros e quartos anos, né, não pego eles no comecinho, mas tem muito aquela história de o jornalismo acabou, o jornalismo como profissão, e eu sempre brinco, mas falando a verdade, se algum professor se sente no direito de entrar na sala de aula para falar para 50 alunos que estão ali para se tornarem jornalistas, que o jornalismo acabou. Amigo, pegue a sua frustração, pegue o seu amargor e abra uma franquia do Amor aos Pedaços. Adoce a sua vida, porque você não tem o direito de vir aqui e apagar o brilho nos olhos de gente que está aqui querendo escrever e reinventar a sua história. Né? Então, a gente tem que estar lá exatamente para achar caminhos juntos. Por mais que a profissão esteja sendo atacada, por mais que seja triste a situação das empresas jornalísticas, enfim, eu acho que o barato é a gente exatamente queimar a cabeça para achar esses caminhos e ajudar esses jovens a achar esse caminho. Eu acho que esse é o principal. É você, na realidade, dar um direcionamento para eles, né? Porque eu acho que um pouco do que a gente tem com toda esta base, né, do pessoal. Hoje, as mídias sociais fazem com que a gente dê opinião, ou que a gente quer dar de opinião, da forma que a gente bem entender. Infelizmente, bom senso é diferente. O meu bom senso do seu, do Lisô, de qualquer uma ou outra pessoa. Obviamente, a gente segue um caminho e um direcionamento. Então, esse ponto e essa questão do bom senso vai trazendo. Só que é um pouco do que você falou. E o ataque é tão grande, tão forte, e tão generalizado, porque a gente vem observando justamente essa polarização de mundos, né? Então, falando em político, é você direita ou você esquerda, e você assume um lado, ou melhor, te rotulam de assumir um lado, e dali você não sai mais. Você não pode ter a sua opinião baseada no teu pensamento, no teu conhecimento, naquilo aquilo que você faz.
infelizmente, o jornalista hoje ele é mais rotulado ainda, dependendo de onde você trabalha, e que não quer absolutamente dizer que a pessoa está caminhando de um lado ou do outro. E eu imagino que isso deva ser a pior parte, porque você sofre ataque porque cada um pode falar o que quiser. Mas você, como jornalista, você pensa antes de devolver o ataque para se posicionar de uma maneira com conhecimento, com toda a base que você traz. A gente teve aqui há um mês e pouquinho atrás, com a Camila Appel, que é redatora e faz um blog fantástico falando justamente sobre a questão, trabalhando a questão de morte e o trabalho que ela vem proporcionando junto lá trazendo a pauta, né, do programa do Bial. E é justamente o que ela falava. Gente, você tem que pesquisar, você tem que trazer, você não pode dar simplesmente o seu embasamento, a sua opinião pessoal. Ele tem que ter um conteúdo que fundamente a tua opinião. Ok, você pode trazer um contexto pessoal, mas você tem esse conteúdo para fundamentar tudo isso. E é complicado. O que acontece é que, assim, ao mesmo tempo em que a revolução, né, a quarta revolução industrial, que é a revolução da tecnologia, da informação, trouxe de bacana, né, com a internet abrindo e dando voz para todo mundo, e todo mundo podendo falar, etc., a gente passou a sofrer um outro problema, que é a falta de literacia midiática. As pessoas, se a gente pega, por exemplo, a geração nativa da internet, que nasceu dentro desse século, eles dificilmente conseguem distinguir o que é opinião, o que é informação, o que é jornalismo, o que é entretenimento, né? Tanto que a gente vê hoje influenciadores, e eles, enfim, fazem publicidade das coisas que eles recebem, recebi isso aqui, etc. e tal, e as pessoas não se incomodam com o fato de essas fronteiras terem sido borradas. Então, quando o jornalismo passou a ser parte do conteúdo, né, que junta tudo, lazer, né, redes sociais, etc., etc., as pessoas começaram a desprezar o jornalismo quando ele não concorda com a visão dela. E é muito curioso, porque as pessoas, né, eu até escrevi essa semana, não se pode torturar os fatos para ele caber na sua opinião. Os fatos são os fatos. E a gente tem vivido uma coisa muito curiosa. Houve uma novela chamada Bem Amado, que tinha um personagem chamado Nezinho do Jegue. E o Nezinho do Jegue era um personagem que, quando estava sóbrio, era viva Odorico, melhor prefeito que este país, que essa cidade já teve, né, Sucupira. E então ele era assim quando ele estava sóbrio. Quando ele tomava uns gorós, vinha morra Odorico, ladrão de cavalo, ladrão e não sei o quê, blá, 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 blá. Hoje a gente está vivendo num mundo, né, especialmente num Brasil, repleto de nezinhos do Jegue. Então, assim, quando a Globo diz alguma coisa que vai ao encontro do que eu penso, olha lá, olha o que a Globo publicou, tá vendo? Olha lá, é verdade. Quando a Globo publica algo que vai contra o que eu penso, Globo, Mentira, Globo Lixo, etc, etc. A mesma coisa com Veja, com Folha, com Estadão, com CBN, com Jovem Pan, com Band, com quem quer que seja. E a gente tem que entender o seguinte, opinião, como dizia meu pai, é que nem bunda, cada um tem a sua, você pode ter a sua, eu tenho a minha, e cada um mostra ou não mostra a sua opinião, dependendo da vontade que tem para isso. Porém, né, uma coisa é fato, se a sua bunda é gorda, é magra, é feia, é bonita, esse é o fato. O que não significa que você mostrar a sua bunda vai torná-la a bunda mais, né, legal da praia. Então, a ideia de que me ofende o fato de você ter uma opinião contrária da minha é muito perigoso. Mas é uma coisa entre pessoas, entre amigos, a gente pode conversar. Sim. Agora,
quando isso passa entre mim e vocês, né, eu tenho uma opinião, o Carlão tem outra, o Liso tem outra, a gente vai sentar e vai exatamente argumentar. Né? Isso é o cenário público, isso é a formação da opinião pública, que é o debate público das ideias. Porém, com o jornalismo, existe uma coisa que é o fato. O fato, você pode ter todas as interpretações possíveis em cima do fato. Porém, eles são o fato. Dizer que está chovendo, né, é um acontecimento, é o fato. Porém, para o agricultor, é legal que esteja chovendo. Para o cara que ficou preso na inundação, não é. Então, percebam que o mesmo fato pode ter, né, não vieses, mas, enfim, ele pode ter decorrências distintas. Então, é óbvio que, assim, se eu pegar a Folha Agrícola, sei lá, vamos supor que tem um jornal chamado Folha Agrícola, ele vai bater palma, nossa, a chuva é muito bem-vinda. Já a Folha de São Paulo e o Estadão vão falar, nossa, a chuva causou um monte de inundações, matou gente, deixou gente presa na inundação. Né? Para quem é contra o prefeito, sei lá, tem uma postura editorial mais crítica, vai falar, cidade não estava preparada para a chuva. É só uma chuva, é a mesma chuva que foi aplaudida pelo agrônomo, né, pelo agricultor, foi criticada pelo motorista. Então, e isso faz parte do jogo democrático. Né? Porque o dólar alto, ele é ruim para nós, que pagamos muita coisa que a gente compra, foi importada em dólar. Mas para quem exporta, está sendo bom. Então, é bom ou é ruim? Depende. O jornalismo, ele não é feito para te dar esse tipo de resposta. As pessoas esperam do jornalismo um paternalismo e um clubismo que não cabem no jornalismo. O jornalismo é aquele que desagrada a A e a B. Porque no dia que ele só agradar a A ou só agradar a B, ele deixou de ser jornalismo. Ele virou proselitismo político, ele virou torcida de futebol, ele virou crença religiosa, ele é tudo menos jornalismo. E até teve uma frase que o William Bonner falou no programa do Bial, que até postei, que patriotismo é você dizer a verdade para o poder. Então, eu acho que mais do que o patriotismo, eu acho que o jornalismo tem esse dever, né, de dizer a verdade para o poder. Porque todo mundo que já experimentou uma posição de poder algum dia na vida sabe como o poder te isola da realidade. Você começa a ver as coisas de uma perspectiva e as pessoas acabam não... Você se desliga da verdade, se desliga da realidade. E você precisa que alguém, em algum momento, te mostre aquilo. Né? Eu, na minha experiência de executivo na Abril, senti isso muito na pele. As pessoas passam a ter medo de te dizer determinadas coisas porque você pode ficar bravo. Mas, meu Deus do céu, se você vai me impedir de ver a verdade, você está me prejudicando e está prejudicando todo mundo. Isso é uma pequena escala, né, da direção de uma revista. Imagina a direção de uma cidade, de um estado, de um país, de uma grande empresa. Né? Eu já tive o desprazer de ter colegas que, numa determinada reunião, que a gente teria que apresentar um relatório de desempenho para o dono do negócio, falando, não, esse número a gente não pode mostrar. Oi, criatura. Né? Então, o jornalismo tem esse... Então, veja só, a pessoa trabalha para aquela pessoa, trabalha para aquela empresa, mas ela está muito mais preocupada em aparecer bem na foto ou impedir uma bronca do que efetivamente trazer a verdade. E a verdade, ela não foi feita para agradar você ou a mim. Ela foi feita para ser a verdade. E a verdade, ela não é um bem que alguém... a verdade é isso aqui. Não, eu estou segurando a verdade. A verdade, ela está equidistante de nós. Nós somos, né, a verdade é o vértice de um ângulo em que nós dois estamos equidistantes da verdade. Sim. E o jornalismo, ele não tem o compromisso, né, ou não tem, não seria o compromisso, ele se permite, porque o jornalismo é a história escrita a quente, ou seja, ela está acontecendo e eu estou te contando. Porém, por que existe o jornal do dia seguinte? Para dizer erramos.
para poder voltar e falar, olha, então, ontem a gente não tinha todos os dados e a gente publicou algo que não era bem a verdade. Então, as pessoas, quando elas vão buscar algo que um jornal publicou lá atrás, elas não são honestas a ponto de olhar se no dia seguinte o jornal deu uma errada. E elas acabam eternizando aquela posição, ou aquele erro, ou aquela informação, de maneira muito leviana. Porque, por exemplo, só para dar para vocês um exemplo do que eu estou falando, quando houve o 11 de setembro, no dia seguinte, todos os jornais do mundo ocidental livre e democrático estavam ao lado dos Estados Unidos, lamentando o que aconteceu, horrorizados por tudo o que aconteceu. Porém, 2 dias depois, quando o Bush fez ali a guerra ao terror e invadiu um país que não tinha nada a ver com o ataque das Torres Gêmeas, simplesmente a imprensa mudou de posição. Imagina que horror, olha lá o que o Bush está fazendo. Não que os jornais não tivessem ficado ao lado dos Estados Unidos, se lamentado o que aconteceu, horrorizados com o que aconteceu. Só que, assim, a história é quente, então não tem nenhuma incoerência de um jornal, no dia 12 de setembro de 2001, ter declarado apoio total, né, e solidariedade total a um país, e 2 dias depois está fazendo um editorial na primeira página falando que aquele maluco daquele presidente podia colocar o mundo inteiro à beira de uma terceira guerra mundial. Né? Da mesma forma que, por exemplo, quando começaram as manifestações no Brasil em 2013, em junho de 2013, não houve veículo que não tenha chamado, né, os manifestantes de baderneiros, o que essas pessoas estão querendo na rua, etc, etc. Os grandes jornais, os grandes portais brasileiros, todos tiveram essa postura de estranhamento. Porém, 3 dias depois, todos eles vieram a público e começaram a chamar as pessoas de manifestantes. O Jabor, inclusive, veio a público no Jornal da Globo, na CBN, no Globo, no Jornal O Globo, e ele fez um texto falando, dando a mão à palmatória. Errei, né? Quando eu chamei as pessoas de baderneiros. Quem quiser pode procurar, tem no YouTube, tem na internet. Ali foi um momento grandioso para o jornalismo, de falar, olha, a gente também erra. O jornalismo é uma ação humana, assim como a medicina, assim como a engenharia. Claro. Só que a falta de literacia midiática faz com que hoje eu odeie os veículos, eu odeie os jornalistas. Né? Dizer que é jornalista hoje é um risco. Você pode, sei lá, alguém te agredir verbalmente, fisicamente, né, te expor, te humilhar em público. A quantidade de pessoas que estão tendo que sair da frente do Palácio do Planalto porque estão sendo verbalmente ou quase que literalmente agredidas ali na frente, que estão procurando fazer o seu trabalho, concorde ou não com o que façam, mas estão fazendo o seu trabalho, é algo pavoroso. Sim, sim. E isso vai, de uma certa maneira, você vai canalizando para a imprensa uma série de outros sentimentos que não tem a ver, literalmente, com o trabalho da imprensa. Né? Porque as pessoas estão frustradas, as pessoas estão nervosas, as pessoas estão angustiadas com toda a situação econômica, social, da pandemia, etc, etc. E alguém está manipulando e canalizando isso para a imprensa. Eu não tenho culpa da enchente, eu não tenho culpa da pandemia. O jornalista trabalha com os fatos. Nós Sim. não criamos os fatos. Tanto que quando alguém me desafia e fala, não, porque os jornalistas inventam, eu falo exatamente. Tem algumas disciplinas na Casper e na SPM, no curso de jornalismo, que é assim, mentira 1, mentira 2, mentira 3. Tem boato 1, boato 2, boato 3. E assim, a gente começa o dia de manhã na redação, né? Todas as redações. É assim, que mentira nós vamos criar hoje? Né? Quem que a gente vai ferrar hoje? Né? Gente, pelo amor de Deus, né? Isso não existe. Né? A ideia de que o jornalismo está ali feito para uma conspiração,
Meu Deus do céu, a gente não consegue guardar um segredo em 3 pessoas. Vai haver uma conspiração mundial, ou de todas as mídias, de todos os governos, de todas as pessoas. Isso é um delírio. Isso é um delírio. Você medir os outros pela sua régua, pela bile que você está liberando, pelo ódio que você está externando, é muito ruim, porque por pior que seja a imprensa, é melhor com ela do que sem ela. Porque a imprensa a gente consegue melhorar. Sem a imprensa a gente não saberia da compra da reeleição do Fernando Henrique, a gente não saberia do mensalão, a gente não saberia do petrolão, a gente não saberia da história lá da JBS, a gente não saberia do vazamento lá das mensagens da Lava Jato. De tudo, né? Que aconteceu neste país, ou no mundo, né? A gente não vai falar do país. É que a gente vive essa questão muito mais... Exatamente. Agora, não dá para ser hipócrita, porque, assim, o mesmo jornalismo que vai cobrir a ação da PF ontem para invadir o Palácio das Laranjeiras, ir em cima do Witzel, um monte de gente aplaudindo ontem. Hoje, que pegaram o Roberto Jefferson, os deputados da base bolsonarista, as mesmas pessoas que ontem estavam aplaudindo a Polícia Federal estão apedrejando a Polícia Federal e apedrejando a imprensa. Só que, assim, meu Deus do céu, para lá. Viramos um bando de cretinos, hipócritas, né, cínicos, que não conseguem ter um mínimo de coerência. Então, desculpe, assim, vamos sair do campo da idolatria, vamos sair do campo da ideologia, vamos para o campo da verdade. Né? Se é ruim para A, é ruim para B. Se você reprova em A, você tem que reprovar para B. É o mínimo que o ser humano coerente tem que fazer. Sim. E o jornalismo é isso. Então, se você um dia usa a Folha, ou a Globo, ou a Veja, ou a Carta Capital, para dizer, olha lá, eu tenho razão, você não tem direito no dia seguinte de falar, olha lá, somente esses jornalistas são hipócritas, mentirosos, etc, etc. Tem um mínimo de decência, porque isso é decência humana. Tá? As suas preferências pessoais de políticas, etc., é óbvio que você tem todo o direito de externá-la, mas dentro de um diálogo da sociedade, né? Dentro do que a gente chama de opinião pública, do debate público de ideias e razões. Fora disso, isso é barbárie. É o que a gente está experimentando. Jornalistas sendo agredidos, enfim, vai lá saber onde essa história toda vai parar. Sim. Maravilha. Ô, Jorge, eu vou, na realidade, acho que a gente tem ainda bastante coisa para falar. Não estamos ainda no final do programa, mas eu queria perguntar se a gente pode estender um pouquinho, porque eu acho que a gente tem bastante coisa para... Tudo bem para você também, Liso? Vamos embora. Acho que tá rolando bem, fica mais fácil, até porque Desculpa, eu falo pra caramba, viu? Não, mas é que a gente quer um pouco mais tempo com você. Uma das coisas que eu mais queria era justamente colocar isso daqui. A gente, aqui dentro do programa, a gente sempre... como é que eu posso dizer? A gente nunca externalizou as nossas opiniões, mas por uma questão de respeito, não porque a gente não tenha. Porque, assim, colocar uma coisa ou colocar outra, a gente, como a gente não tem um debate direto com as pessoas que estão aqui, a gente prefere ter as nossas opiniões, obviamente, todo mundo tem, a gente coloca, a gente traz, mas a gente traz todas as pessoas para falar aquilo que precisa, que elas querem falar. A gente traz A, B, C, ou quem está ali no meio, mas justamente nessa parte de se colocar, de se posicionar. Eu acho que isso é muito importante. Só para quem não conhece, que está vindo hoje, vem através do Jorge e tal, a ideia dessa história do Vem Tomar um Vinho é a gente convidar sempre um amigo para vir bater um papo com a gente. E sem críticas e sem discussões, na realidade, que vão levar. Eu estou chamando um amigo, a gente vai discutir, a gente vai colocar, a gente vai fazer, mas num bom mote de bate-papo que merece uma comemoração de um vinho.
Então, assim, estou te chamando, vem aqui, vem na nossa casa e vamos bater um papo sobre vinho. Então, tirando, a gente teve um programa muito bacana, o último episódio, onde a gente trouxe um enólogo lá de Mendoza para falar sobre o vinho. Mas uma das coisas que a gente acaba não falando tanto, nós vamos falar agora, depois desse link que eu vou fazer, é só para o Lisô falar do vinho que a gente está trazendo, mas o vinho é simplesmente aquilo que une as pessoas, une o bate-papo e a gente traz as opiniões. Então, estamos trazendo você para falar nesse momento tão especial que a gente está vivendo, e essa coisa dessa crítica, desse ataque maciço a todo e qualquer tipo de imprensa, e aí a gente, de novo, vive a polarização. Ou um lado ou outro, as coisas estão certas ou estão erradas, e a gente segue vivendo este ponto que a gente não chega, não que a gente não chega, mas a gente vê muita gente vivendo esses extremos, e sem parar para pensar naquilo que, deixa eu ouvir a opinião da pessoa, do meu amigo, até para saber se eu concordo ou se eu não concordo. Você não escuta a opinião das pessoas. As pessoas hoje, quem está muito nesse extremo, não escuta a opinião das pessoas. O que você está ajuda nisso. O vinho ajuda nisso, né? Porque você pega ali sua taça, enquanto você está bebendo, você abre espaço para o outro falar. E aí você vai baixando as barreiras, né? Porque o vinho é uma coisa confortável, né? Então acho que tem tudo a ver com a ideia de você abrir o espaço para efetivamente falar e ouvir, né? A coisa do diálogo. Então, enquanto eu bebo, você fala, enquanto você bebe, eu falo, e a gente vai brindando e vai aparando ali as diferenças, né? Isso faz parte do processo civilizatório, que infelizmente a gente está perdendo. Sim, então, viva o vinho. Sim, e outra parte que a gente faz não tem certo e não tem errado. Ou seja, a questão do vinho é você curtir aquele momento, é a tua memória trazendo tudo isso. Estou sentindo a nota de não sei o quê, vai de um lado, vai do outro, o que você... Cara, assim, você vai saber, você vai acostumar a partir do momento que você começa a entrar na brincadeira e que tem que ser uma brincadeira, de você sentir, peguei a minha taça, deixa eu girar, sentir o aroma, nossa, estou sentindo alguma coisa legal, notas para mim é maçã, para você pode ser pera, tá errado? Não tá. Você está sentindo em termos a mesma coisa, você está sentindo fruta. E essa percepção dos dois lados é uma coisa sadia. Então, assim, o que a gente começou com isso justamente para abrir essa discussão de... Gente, a gente tem que experimentar. Você não tem que pegar só sei lá, eu ouvi falar que Malbec é bom, eu só vou tomar Malbec porque depois que eu tomei, eu adorei aquele vinho e vou continuar tomando. Você tem que experimentar outras coisas. Sim. Sabe, eu trouxe aqui, eu estou tomando vinho de mesa. E aquele vinho basicão, mas eu estou tomando aqui, estou curtindo. O Lisô vai falar o que a gente vai apresentar, mas este é o ponto. A gente tem que se abrir às novas ideias, a gente tem que se abrir às novas experiências, até para saber se você gosta ou não. Uhum. Você só vai saber a partir do momento que você faz alguma coisa. Se você não faz, você não sabe. O que você falou? Pulei de bungee jump. Tá morrendo de medo. A hora que terminou, que a adrenalina estava lá em cima, eu queria pular de novo. Não quer dizer que você vai fazer de novo. De repente, agora, já passados mais quase 20 anos, ou um pouquinho mais de 20 anos que você teve essa experiência, você fala... Cara, será que eu vou de novo? Eu já não sei mais se eu vou de novo, mas você passou por essa experiência, você sabe dizer se aquilo você gosta ou não, se aquilo te dá medo, ou
você pode até ter medo, mas aquela adrenalina que te deu naquele momento foi tão grande, tão viciante, que é um pouco do que a gente estava falando antes de entrar, do teu vício, da tua adrenalina com a corrida. Uhum. Aquilo é viciante, fala, cara, vale esse vício ou não vale? O que a gente está fazendo? Vamos pesar o que isso daqui, isso me ajuda no dia a dia ou isso me prejudica no dia a dia? Então é isso, tomar o seu vinho, bater no papo, discutindo, trabalhando, o que quer que seja. Você tem momentos e momentos, você vai poder tomar no seu momento favorito, no seu momento predileto e daquilo que a gente vai oferecendo. Pegando o caminho do vinho, antes de voltar, eu quero falar um pouquinho de escribas com você também, de livro. Depois a gente pode até voltar também para o jornalismo, que eu acho que ainda tem muito a ser discutido. Lisô, que quase não falou nada, a gente tá. Eu adoro falar, você adora falar, a gente não deixa o Lisô falar. O Lisô pergunta duas coisas e para. Fala do vinho que você está tomando, Lisô. O que a gente apresenta? O que a gente está trazendo na Estevinho? Na verdade, o vinho, como a gente tem já meio que uma tradição, a gente costuma trazer o vinho que não orna com a temperatura do dia. Então, para manter essa tradição... Sem dúvida. É uma tradição nossa. No caso aqui, né, um rosé, um Le Caselot, que é da região do Languedoc-Roussillon, né, que é ali o sudeste francês, uma região muito boa de vinhos. E esse aqui é um rosé blend, né? Na verdade, é um rosé que tem 3 castas diferentes que formam ele. 50% Syrah, 25% é o Grenache Noir e 25% é uma casta diferente, é que muita gente, eu aposto que nunca ouviu falar, que é a Cinsault, que é uma casta originária da região de Languedoc e que ela produz vinhos leves, uns vinhos bem gostosos, que é o que traz um pouco desse rosé que eu estou aqui bebendo. Quem quiser conferir depois, busca lá no www.istervinhos.com.br, que é um vinho aquele rosé bem elegante, né, que hoje em dia o pessoal está buscando, que é com aquele rosa um pouco mais leve, não é aquele rosa escuro, mas é um rosa mais levinho, brilhante. E um vinho que a gente está até recomendando em breve, para quem acompanha um pouco o nosso trabalho aí, vai estar nos kits aí que a gente está montando para o Dia dos Namorados, né? Que normalmente é uma data festiva, que as pessoas vão para os restaurantes, vão para os bares, vão para os motéis. Dessa vez, acho que o pessoal vai acabar tendo que mudar um pouco a forma de comemorar, mas não pode deixar de comemorar. Então, a gente está recomendando aí alguns vinhos aí para essa data especial, e esse é um dos vinhos que a gente recomenda. É um vinho bem bacana, um vinho diferente, para quem quiser experimentar uma casta aí diferente, um blend, porque muitos rosés são feitos apenas de uma uva, esse aí não tem um blend, tem uma mistura bacana. Procura lá, em breve quem segue vai ver também algumas recomendações nossas até. Mostra o rótulo dele de novo, Lisô. Oi, desculpa. Mostra o rótulo. Vamos lá. Le Caselot. Ali, ó, é um IGP, né? Indicação de Géographie Protégée, né? Um IGP que é um vinho regional do país ali da região sudeste da França, que até é conhecido como País de Oc, que é até uma curiosidade, porque que é o Oc? O Oc, antigamente, lá na Idade Média, na França o pessoal falava assim como Oc, então por isso que ficou Languedoc, que é a região da língua Oc, que é o sim, né? E a pessoal do norte falava o sim de outra forma, meio parecido com o oui, né? O oui é o atual. Mas aí manteve essa tradição do Languedoc, que é o pessoal que falava o sim no sudeste, na região francesa, e aí se perpetua ainda esse Languedoc, né? Acabou virando a região. Enfim, essa é um pouco do convite que eu faço ao pessoal que quiser experimentar o rosé da região do Languedoc-Roussillon. Vinho bem bacana. E aproveitando, fala o que a gente está fazendo também de promoção para quem está assistindo aqui, o que a gente tem agora para essa semana, colocando essa semana a partir de agora até temos uma próxima semana, convidado. Presente aos nossos ouvintes, ao pessoal que nos segue. Então, a gente está dando aí para o pessoal 10% de desconto no site. Qual que é o cupom, Calão? Lembra de cabeça? #VT1V.
Então, ali, quem colocar lá, entrar no www.eastervinhos.com.br, colocar o cupom lá, o hashtag VT1V. Na verdade, escolhe seus vinhos, faça a sua compra. Na hora de colocar no carrinho, você coloca o cupom e você tem 10% de desconto em todo o site. E é isso duração até o próximo programa. Então, tem lá a sua semaninha aí para procurar com calma e abastecer a adega aí para o Dia dos Namorados. Está dando até sugestão de um vinho tinto e um vinho branco ou rosé nas nossas sugestões. Por quê? Com esse tempo que a gente está tendo agora, esse tempo bastante frio à noite, com dias maravilhosos durante o dia, você pode tomar o seu rosé ou branco durante o almoço ou durante o dia, e à noite você pula para o seu tinto ali, que tem aquele tanino um pouco mais forte, que te segura mais no frio. Então essa é uma recomendação nossa aí, minha e do Carlão e da Easter Vinhos. Maravilha. Só falando aqui, Jorge, quem está mandando um beijo é o Flávio Baldassarri. Flávio Baldassarri. Um abraço, Flávio. Tá mandando, mas está mandando aqui no particular, então por isso que não dá nem para colocar aqui a mensagem dele. Voltando de novo, então, o cupom é só hashtag VT1V. Vem tomar um vinho. Então, VT1V, coloca lá, você tem o seu desconto por essa semana. Fique à vontade. Para quem é de São Paulo, como a gente está aqui na cidade de São Paulo, não tem taxa de entrega. A gente está fazendo entrega sem cobrança de qualquer taxa. E é isto. E aí eu queria aproveitar para entrar um pouco e perguntar para o Jorge, quando você saiu da sua época de Abril, você logo em seguida criou a Escribas, né? O que é Escribas? Eu saí da Abril em 2001, em 2002 eu abri uma produtora de conteúdo chamada Escribas, produção de conteúdo, e, enfim, está fazendo 18 anos agora, né? 2002, 2020, a gente vai fazer 18 anos. Naquela época, era um pouco desconhecido o que a gente fazia, né? Falar de produção de conteúdo, lá em 2002, 2003, era uma coisa um pouco estranha. Você tinha que explicar o que você estava fazendo. Hoje é muito comum, né? Todo mundo sabe o que é produção de conteúdo. Então, na verdade, eu tinha ido para Stanford fazer um curso de publishing lá na Universidade de Stanford, e lá travei contato, enfim, com novos modelos de negócios, com discussões sobre o futuro do jornalismo, das empresas, dos veículos e tal. E surgiu, né? Eu tomei conhecimento pela primeira vez dessa coisa da produção de conteúdo, né? De que a internet ia abrir um campo novo para tudo isso. E então a gente começou trabalhando, produzindo conteúdo para veículos. Então a gente trabalhava com Veja, Exame, Estadão, Folha, produzindo cadernos especiais, produzindo aquilo que os veículos não tinham mais condições, né, de produzir. Um caderno especial, alguma coisa temática, enfim. Então, na verdade, era uma continuidade do nosso trabalho, do meu trabalho, particularmente como jornalista. Porém, em 2005, batendo um papo com um colega que tinha sido diretor de publicidade da Abril, na época que eu era diretor de redação, ele falou, e se você levasse isso para as agências, né? Que, nada contra os publicitários, mas, enfim, a publicidade está entrando, né, nessa coisa do conteúdo e tal, e de repente você fazer ali alguma coisa voltada para essa área. Foi quando a gente abriu, então, a porta para trabalhar com editorial e com publicidade. Descortinou um universo enorme, né, que hoje a gente vê desaguado no que a gente chama de marketing de conteúdo ou inbound marketing, que está muito em voga hoje. Então, eu não preciso mais explicar muito o que eu faço, porque as pessoas, de uma certa forma, já entendem. E a Escribas, então, começou a ampliar. Então, a gente continuou trabalhando em menor escala, obviamente, com editorial, trabalhando bastante em parceria com as agências, né, produzindo conteúdo. E a gente, depois disso, também abriu
para fazer o atendimento direto para o mercado corporativo, trabalhando com equipes de marketing, com equipes de comunicação. A gente se especializou em algumas áreas, né, em produção de dossiês, em produção de cases, para premiações, enfim, relatórios corporativos, livros corporativos, né? Tivemos a oportunidade de fazer livros fantásticos para clientes fantásticos, como o Grupo Silvio Santos, como a própria SPM, como Fogo de Chão, junto com um amigo editor, o Marino, enfim. E paralelo a isso, tocando a minha carreira de autor, de escritor, de professor, enfim. Então, a Escribas tem essa função, é o meu negócio, né? Então, eu faço isso na Escribas. Hoje eu também sou curador de um núcleo de conteúdo para a SPM, fazendo exatamente inbound marketing, né? Em 2 plataformas de conteúdo, e dando aula. Então, muitas bolinhas no ar, digamos assim. E o legal é que você, por exemplo, está trabalhando lá na SPM também com o público jovem, né? Com aquele pessoal que também está chegando e que é um desafio, não deixa de ser, porque você está vendo, você está se atualizando com tudo aquilo que o jovem está trazendo também de conteúdo para você, do como criar, ou como fazer. Por ser seu amigo, eu já vi algumas. Entrei, já busquei o que vocês estão produzindo, algumas coisas muito interessantes, muito bacanas lá dentro da produção da SPM, e eu acho que isso vai te dando também essa abertura e essa possibilidade cada vez mais de trabalhar com todo um contexto, né? Com todas as idades, todas as gerações, e apresentando a linguagem para cada tribo, vamos dizer assim. Porque você compete hoje com um mundo de informação, né? Todo mundo o tempo inteiro está produzindo alguma coisa, te mandando alguma coisa, a quantidade de inputs que você tem é enorme. Então, para você conseguir se destacar, você tem que ter qualidade naquilo que você está produzindo, né? Aquilo tem que ter importância para a vida das pessoas. Nada contra quem produz entretenimento, quem está fazendo coisas engraçadas, tal, mas enfim, eu sou um jornalista, então minha praia é outra. A minha busca na comunicação é outra, é de, enfim, colocar ali uma pedrinha e outra pedrinha para contribuir para a formação das pessoas, para contribuir para o diálogo das pessoas, enfim, e aumentar o número de vozes que estão discutindo os assuntos que estão, né, nos trendings da internet, enfim, porque hoje tudo é pautado pelos algoritmos. Então, o jornalismo também tem que se pautar pelos algoritmos, porque não adianta nada eu ter uma informação que não te interessa, eu tenho que reempacotar, eu tenho que empacotar essa informação de uma maneira que ela te seduza, para que você dê o seu tempo, né? Porque hoje a briga maior é pelo tempo das pessoas. Quando terminar essa nossa conversa, as pessoas vão querer, sei lá, jantar, assistir um telejornal, tomar banho, dormir mais cedo, enfim. Vejo que a competição ela é ferrenha pelo tempo das pessoas. Sem dúvida. Então, Jorge, pois não. Não, só para não deixar passar, que você estava falando dessa questão do tempo cada vez mais escasso, a pandemia, de alguma forma, de certa forma, ela trouxe um pouco mais de tempo para as pessoas, né? Muitas pessoas que ficaram em casa não têm, por exemplo, o tempo de se deslocar para algum lugar, elas ganham esse tempo de deslocamento, por exemplo. E eu escutei de várias pessoas que, após anos, voltaram a ler o impresso, ler um livro, né? Coisas que a gente vem acompanhando que vem diminuindo, vai se transformar em uma coisa mais escassa. Você acha que pode essa pandemia, de alguma forma, ter trazido de volta um pouco dessa vamos dizer, migração reversa do digital para o impresso? Ou isso é uma coisa de momento pandêmico, vai acabar a pandemia e o digital vai estar bombando de novo e o livro vai estar esquecido ali nas prateleiras, vamos dizer assim, o livro físico? É curioso, porque assim, a gente tem visto, além dessa questão do próprio livro, a gente tem visto uma volta das pessoas, aumentou a audiência dos telejornais, das TVs abertas, aumentou a audiência dos portais de informação, aumentou a venda de livros. De uma certa forma, como é que eu leio? É a minha leitura, não tem nenhuma teoria por trás disso. É a volta para algo que é
concreto, que é próximo e que eu sei que tem uma solidez naquilo que está sendo feito. Enquanto o post que chega para mim pelo WhatsApp, né, o meme, etc., ele é descartável, nesse momento eu tenho a necessidade de coisas mais que me ancoram, que ancoram a minha existência, que ancoram o meu tempo, né? Então, o livro, né, eu estava com uma pilha até ontem aqui na minha mesa, o livro, ele te ancora, né? Ele é físico, ele te dá um conforto físico, o cheiro do papel, o barulho da folha virando. Então, eu acho que as pessoas estão se reconectando com isso. Vejo gente falando que voltou a conversar, voltou a jogar. A gente fez até uma matéria no TMJ, lá uma das plataformas da SPM, porque a gente percebeu, conversando com produtores de jogos de tabuleiro, que houve uma disparada. Porque assim, o que eu vou fazer com os meus filhos dentro de casa? Vamos jogar. Então, está tendo uma busca. Óbvio que os games digitais, virtuais também cresceram, mas olha que curioso, essa sua observação, Liso, vem muito ao encontro disso. Eu acho que as pessoas estão precisando de chão, que é uma coisa que a internet não dá pra gente. A internet, ela é volátil, né? Meio... Ela é volátil. Você matou a charada, ela é volátil. Né? Por exemplo, quem hoje tem um álbum de fotografias? E eu vi muita gente colocando na internet, falando assim, organizei minhas fotos, imprimi fotos, peguei ali aquela foto que eu tenho medo que vai se perder, porque nem a gente valoriza aquilo que está no universo digital. Porque, depois eu acho, está num pendrive, está na nuvem, está no celular, está sei lá eu aonde. E eu acho que essa pandemia trouxe de volta um pouco, Liso, a necessidade de a gente ter chão, ter âncoras, de verdade. Aproveitando, você tinha falado das pedrinhas e pegando também o gancho do Liso quando falou dos livros, e como você acabou entrando neste universo também, Jorge? Para ser sincero, eu sempre tive vontade de escrever um livro, mas, sendo bem sincero, eu nunca achei que eu fosse capaz. E não é falsa modéstia. Em tudo, no jornalismo, nas artes cênicas, na literatura, onde quer que seja, eu tenho uma alta baixa estima. Eu acho que isso me impede de passar ridículo, né, de achar que eu vou conseguir fazer algo que eu não consigo, e, ao mesmo tempo, me deixa sempre com aquela sensação de que, uau, eu tenho que me esforçar um pouco mais. Né? Tudo é muito mais transpiração do que inspiração. E, enfim, acabou acontecendo logo depois que eu saí da Abril, porque, enfim, também não tinha tempo, não tinha como, porque eu estava na Abril, já dava aula naquela época também, aí abro a minha empresa e tal, e eu me senti um pouco mais livre, porque eu não tinha mais o sobrenome, eu não era mais o Jorge Tarquini da Abril, era o Jorge Tarquini ponto. Da onde? Da Vila Mariana, debaixo da escada, da cozinha, da sala, sei lá. Né? Eu perdi o sobrenome. E aquilo me deu uma oportunidade de... eu não tinha compromisso com ninguém, tinha compromisso comigo, com a minha empresa, com a minha família e com os meus clientes, com os meus amigos, ponto. Quando surgiu a oportunidade, eu já tinha escrito alguns outros livros, mas, enfim, mais na área corporativa, né? Era outra pegada. Surgiu a oportunidade quando o Marcelo Duarte, né, editor da editora Panda, me manda um e-mail falando, né, para eu entrar no blog, e me manda um endereço. E era um blog de uma garota de programa. Que, enfim, Dona Bruna Surfistinha, né, Raquel Pacheco. E o resto virou história. Né? Eu lembro que teve ali uma série assim, eu fiquei muito encucado. Primeiro, se eu seria capaz de escrever um livro que fosse minimamente interessante a partir daquela história. Segundo, quando esse livro foi escrito, né, 16 anos atrás, 15, 16 anos atrás, não era o mundo que a gente está vivendo hoje. Em que, tudo bem, todo mundo é liberado, todo mundo... hoje eu acordei me sentindo, sei lá,
uma samambaia, então, ok, respeitem a minha opção de querer ser uma samambaia. Não, né? Tinha ainda muitos tabus, tinha muita coisa que não se dizia, ou que não se mexia, ou que as pessoas tinham um certo receio de pôr a mão, e ok. E é o que eu falo para todo mundo até hoje. Eu não devo satisfação para ninguém, né? Se quiser cuidar da minha vida, me diz para onde eu mando as minhas contas. Quando você me mandar elas de volta pagas, aí a gente conversa, né? Mas, obviamente, eu tenho respeito pela minha família, pelos meus amigos, e falei para eles o que eu ia fazer, né? Senti que, enfim, eles tinham todo o direito de saber que eu ia me meter nessa história, nesse tipo de história, sem nenhum preconceito. Se eu tivesse preconceito, eu não teria feito. Né? É simples assim. Né? E tem muita gente que fala, você tem preconceito quando você fala. Gente, desculpe, eu tenho direito à minha opinião. Mas foi um exercício muito bacana de andar no fio da navalha, que é muito semelhante ao fio da navalha do jornalismo, em que eu tinha que escrever um livro em que eu não poderia nem fazer a apologia daquela personagem do que ela fazia, e nem criticando ou censurando aquela personagem. Né? Eu tinha que andar nesse fio da meada. Enfim, quem sou eu para dizer se o livro é bom ou ruim? Eu não sei. Legal, o livro vendeu pra caramba, foi traduzido em 15 idiomas, foi vendido no mundo inteiro. Legal, virou bacana. Filme, tudo, virou né? filme, virou série, até hoje. Tem lá a série lá, O Meu Nome é Bruna. Legal, né? De tempos em tempos cai ali uma grana dos direitos autorais, super legal, né? E é muito curioso porque isso abriu uma perspectiva muito doida. Porque eu virei para-raio de histórias, de gente que tinha histórias loucas. Né? Pra vocês terem uma ideia, já fui procurado por traficantes que queriam escrever sua história e contar, né, a podridão da Polícia Civil. Eu falava, filho, desculpa, mas assim, escreve você e bota o seu nome no livro. Né? Você quer que eu compre a sua briga com a Polícia Civil? Super legal. Na época do Mensalão e depois do Petrolão, amantes de políticos, querendo vir, né, ganhar uma grana ali para contar a sua história. Teve um garoto que eu cheguei a entrevistá-lo, eu cheguei a escrever o livro, mas infelizmente o mercado editorial ficou muito receoso, porque era comprar uma briga com a Igreja Católica, que era isso lá em 2006. A gente está falando de 2006. Que era uma história de um garoto que dos 13 aos 19 anos foi seduzido por um padre, numa cidade do interior paulista. Mas, infelizmente, o livro não teve como sair. E todo mundo que me liga, me manda mensagem, me acha na internet e fala, eu tenho uma história, eu vou tomar um café, eu ouço a história. Teve um que foi muito curioso, que ele marcou num lugar, quando eu estava no lugar, recebi uma mensagem para ir para outro lugar, aí chegou no outro lugar, eu fui para o fundo de um café, não sei o quê, e a história do cara era fantástica. Houve um roubo no MASP, e essa pessoa participou desse roubo do MASP, e ele foi condenado à revelia, e eu estava ali diante de uma das pessoas do roubo do MASP. Que queria contar a história dele, porque ele foi julgado à revelia, e a história foi contada como se ele fosse o bandido. E não, na verdade foi um crime encomendado por uma máfia das artes, que todo mundo sabe que existe um mercado negro, né? Assim tem a Deep Web, tem a Deep Art, né? O Deep Art Market. E, uau, eu fiquei maluco com essa história. Só que aí conversei com o meu advogado, ele falou, não, sai dessa, você está maluco. Né? Porque, assim, o trabalho do jornalista é ouvir os dois lados. Você dar vazão à história dele, você está contando a história dele, não tem nada de jornalismo aí. Você está encobrindo. Né? Porque eu falei, mas quando a Marília Gabriela foi entrevistar o Arafat, ou não sei quem achou, não sei quem que estava escondido em televisão. Não, mas ali é jornalismo. Né? O que você vai fazer, não, é um livro. Que você vai contar é a versão dele. Seria jornalismo se você contasse a versão dos outros bandidos, sei lá, né? Enfim, acabou não rolando. E nessas de ficar conhecendo gente e tal, acabou rolando o personagem do meu
último livro, né? Que é o 20 Mil Pedras no Caminho, que é a história de um ex-piloto de avião que acabou na Cracolândia. É uma história, né, assim, que eu brinco que eu precisei de 1 ano para escrever o livro e de 1 ano para fazer o detox. Porque foi tão violento, Quando eu vejo gente de maneira leviana falando, não, porque o crack, a pessoa... Gente, assim, pelo amor de Deus, parem de dar opinião. Vão lá. Vão entender o que é esse universo. Vai ouvir alguém falar o que é o vício no crack. Vai entender. Vai lá na Cracolândia, vai ver. Porque quando a gente passa de carro, né, de longe, a gente vê o movimento e tal. Legal. Entra lá. As pessoas têm cheiro, têm voz, têm um brilho no olho. Ou não, né? Não tem. Elas estão ali meio zumbis. Vai entender essa realidade. Você foi, então? Oi? Você pesquisou também lá? Fui. Não é uma experiência agradável, sabe? Porque são pessoas, né, que estão passando por um problema enorme. E aí, depois as pessoas que eu escrevi o livro, as pessoas vinham cobrar, mas você é contra ou a favor do braços abertos? Você é contra ou a favor da internação compulsória? Gente, não é uma questão de ser contra ou a favor, é uma doença. E da mesma forma que para cada doença, né, tem um remédio, e para cada estágio, para cada paciente vai ter um tratamento, a gente está no auge dessa discussão agora com a história da cloroquina, se serve para todo mundo ou não serve para todo mundo. Gente, não tem remédio que sirva para todo mundo. Né? Então, reduzir essa discussão, por exemplo, do crack, a ser contra ou a favor, a dar os R$15 para o cara, ou levar o cara internado à revelia, gente, é de uma mesquinhez ímpar. Porque está se pensando ali, politicamente, porque o meu candidato, o meu partido gosta de fazer assim, o partido do outro gosta de fazer assado. Gente, aquilo lá não é massa de manobra, não é matéria-prima de campanha eleitoral. Assim como o pobre não é matéria-prima. E foi muito curioso, porque assim, eu passei 1 ano para escrever esse livro, e quando eu terminei, eu estava literalmente, e é curioso porque assim, minha irmã falava, pelo amor de Deus, nunca mais pegue esse tipo de personagem para escrever. Eu confesso que eu fui um pouco ingênuo, eu achei que eu estava mais bem preparado para enfrentar isso com o olhar do jornalista, aquela coisa do olhar frio, o olhar objetivo. E não, isso teve a capacidade de penetrar tão fundo em mim que eu saí muito, a palavra é essa, destruído do processo. O livro, obviamente, ele foi escrito para jovens, porque eu acho que é com os jovens que a gente tem que dialogar com esse tipo de assunto. Não tem que ser tabu, a gente tem que falar com o jovem mesmo, para ele entender, né? E poder discernir e usar o seu livre-arbítrio para saber se ele vai entrar ou não nesse mundo. E é muito curioso, porque por ter escrito o livro para jovens, né, a história desse rapaz para jovens, para os jovens, eu acabei sendo convidado por uma série de colégios de São Paulo para ir falar com esses jovens. E eu falei, meu Deus do céu, né? Como é que vai chegar este trainee de Papai Noel, na época eu tinha barba, né? Esse trainee de Papai Noel, cabelo branco, barba branca. O tema da palestra vai ser drogas. Nossa, né? Mas dito e feito. Eu entrava no auditório, era lá 150, 200 colegiais de braço cruzado, recostado na cadeira, tentando tirar o máximo de distância de mim. E eu começo as minhas palestras para os jovens da seguinte maneira. Quem aí acha uma babaquice esse papo de que, tomou uma cervejinha, deu um traguinho no cigarrinho, sei lá, deu um tapinha ali no baseadinho, nossa, amanhã vai estar na Cracolândia, levanta a mão. Aí eu levanto a mão. Aí todos eles levantam a mão, dão uma risadinha nervosa, falam, legal. E aí, quem nunca tomou uma cervejinha, nunca encostou álcool, nem cigarro, nada na boca, e um dia acordou e falou, hoje eu quero uma pedra de crack. Então, gente, as duas histórias são ridículas, são histórias da carochinha. Agora, existe um caminho que se percorreu. E aí eu começo a falar para eles da minha pesquisa, né, que segundo a OMS, todos os vícios, tá, de cada 10 adolescentes
que experimentam drogas lícitas ou ilícitas, que seja um cigarro, uma cerveja, um álcool, whatever, de 10, 6 vão experimentar outras coisas. Uau, 60%. Desses 60%, 4 vão chegar até a coisas mais pesadas, efetivamente. Vão ali ter uma certa dificuldade. Só que desses 10, 2 tem uma coisa chamada código genético. Está inscrito no código genético dele a predisposição ao vício. E aí a minha pergunta para vocês, que eu faço para os alunos, é: quem aqui sabe quem tem o bilhete premiado? Difícil, né? Então, quando as pessoas falam de maneira leviana, não, porque ele tem, é escolha dele. Será que é escolha dele? Eu não sei. Eu fumei durante muito tempo na minha vida e sei o quanto é difícil largar um vício. Né? E eu entendo que, assim, durante muito tempo não era opção minha, era vício, simplesmente vício. Eu pegava um cigarro, não é porque eu queria o cigarro, é porque eu precisava daquilo. Era viciante. Enfim. Então eu estou em busca agora de um personagem do rock and roll, porque aí depois eu vou lançar uma caixa: sexo, drogas e rock and roll. Faz sentido. Se tiverem alguma indicação bacana, eu tô dentro. Esse a gente tem, hein, ô Liso? Temos uma boa indicação. Então, temos uma boa indicação. Com história a dar com... É bom. Vou querer ouvir. Maravilha. Maravilha. Jorge, a gente vai chegando num ponto. Hoje estamos em busca de tanta informação e tanta coisa boa que a gente trouxe aqui para discutir. Passamos já mais de meia hora, estamos chegando a mais de meia hora da base que a gente acaba mantendo, mas a gente justamente não queria perder isso. O que a gente acaba sempre fazendo é pedindo o que o Jorge tem a dizer, uma mensagem neste momento que, como a gente discutiu, de tanta base de discussão, tanto apedrejamento ao jornalismo, aos jornalistas, né, ao jornalismo, de descrença, e juntando também com esta tua visão de, gente, ó, estou relatando, estou trazendo, isso realmente traz mais alguma coisa, estou buscando rock and roll. O que você tem a dizer para quem está assistindo a gente hoje? A mensagem final, aquela mensagem para, né, deixar para as pessoas refletirem. Legal. 2 coisas. Primeiro, né, a vida não se constrói com certezas, sim com as dúvidas. Então, é mais legal viver com mais dúvidas do que com certezas. E a segunda coisa é que, enfim, a verdade, ela é algo que é feito para ser usufruído, e não para ser... ela não é uma propriedade de ninguém. Né? A gente não está no momento de querer ser o dono da verdade. Então, diante dessas 2 coisas, só nos resta uma última colocação. Não queira saber a resposta certa antes de saber qual é a pergunta. Pensem nisso. Né? A ideia de ter mais dúvidas do que certezas faz parte disso. Ouça a pergunta antes de querer a resposta, ou de dar a resposta. Né? Porque a ideia de que a vida não é feita de certezas vem de um pequeno poema que fala, né? Caminante no hay camino, el camino se hace al caminar. Perfeito. Eu acho que esse é o grande ponto mesmo. É mais inteligente, é mais difícil você fazer a pergunta certa do que você dar a resposta. Exatamente. E é isso. E assim, uma última coisinha. Vamos sair dessa. Sem dúvida.
Super Jorge. Prazer imenso, 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 imenso. Fico muito feliz que a gente pôde bater esse papo. Tá com saudade e posso dizer isso. Eu acho que a gente não tem que se manter distantes. Posso fazer isto também das palavras da minha esposa, que assistiu o programa inteiro por conta, não que ela não assista a gente, mas o Jorge trouxe isso para ela, por trazer e por a expectativa que ela tinha também de ouvir, né, toda a história e tudo aquilo, por ela já te conhecer. E, cara, muito obrigado. Obrigado por ter aceito o nosso convite, obrigado por ter batido esse papo com a gente. Foi muito, muito bacana, muito legal. Bem, Carlão, bem Lisô, brigadíssimo. Foi um prazer, uma honra estar aqui com vocês. Enfim, espero que tenha sido prazeroso, espero que tenha sido proveitoso e espero que tenha sido uma troca bacana de razões públicas, como eu falei lá no começo da nossa conversa. Como eu falei, não sou o dono da verdade, nem o dono da razão, mas trouxe aqui, espero que alguma coisa para que alimente essa fogueira das discussões civilizadas. Valeu, Jorge. Foi muito bom mesmo. Obrigadão pela presença aí virtual. Vamos nos conhecer em algum momento, espero, né? Cumprimentando, dando um abraço e falando, né? Conversando pessoalmente. Mas foi muito legal aí. Acho que foi muito válido essa meia hora a mais. Foi a primeira vez. Obrigado. Poxa, falei demais então. Não, muito bom conteúdo. Estava gerando conteúdo de alta qualidade. Este exatamente é o ponto. A gente geralmente fica no meio, sempre tem que acabar. Quando a gente está no estúdio, a gente tem 1 hora para fazer. E sempre entra naquela coisa de que temos que acabar em 1 hora, ponto. Então, muitas vezes sobra muito assunto. Não que não sobre hoje, mas eu acho que a gente conseguiu cumprir alguns pontos que a gente tinha para apresentar. E isso foi muito gostoso e foi por isso que eu perguntei se a gente podia fazer. Uma última pergunta, que a gente acabou até esquecendo de fazer, tão dentro de todo esse bate-papo. Quem quiser achar o Jorge, como acha? Você tem 2 caminhos. Tem o meu e-mail pessoal, se alguém quiser anotar, jorge.tarquini@uol.com.br, e o site da Scribas, que é www.scribas.com.br. Scribas é S-C-R-I-B-A-S, né? É Scribas sem o E. www.scribas.com.br, para conhecer ali um pouco do que a gente faz. O meu livro está aqui, né? Ainda está à venda em algumas livrarias, se alguém quiser. Obrigado, Carlão. Se alguém quiser comprar o livro, ele tem em versão digital também, 20 Mil Pedras. O livro da Raquel, não sei se tem, mas eu sei que tem em sebo, então quem ficou com curiosidade de ler o Bruno Surfistinha, o Doce Veneno do Escorpião, vai no estante virtual, tem lá boas ofertas, e é isso. Agradeço pela colher de chá. Nós que agradecemos. Tivemos visitantes de Portugal, teve muita gente de fora também assistindo o nosso... Leonardo também, quero dar um abraço para o Leonardo, que a gente falou em off, né? O Leonardo Lopardo. Grande Leonardo Lopardo, grande amigo. Isso aí. Doutor Lisô, mais uma vez, super obrigado. Obrigado pela parceria, pelo nosso... Às vezes a gente dá uma falhadinha nas quartas-feiras, mas é sempre algo fantástico, e principalmente quando a gente tem um convidado muito bacana, é sempre bom a gente estar aqui, curtir esse bate-papo distante, infelizmente. Obviamente a gente gostaria muito de estar junto, mas é o que temos para hoje e a gente não pode deixar isso daí não podemos deixar parar tudo isso. Então a gente está trabalhando de algumas outras formas e montando material para que certamente mais para frente a gente tenha muita coisa para apresentar. Obrigado mais uma vez por isso. Semana que vem tem mais, já temos um convidado
já fechado. Então, falaremos sobre futebol. Depois de falar sobre jornalismo, imprensa, estamos falando sobre futebol. E vai ser também um delicioso bate-papo na próxima semana. Um grande abraço a todo mundo, uma boa noite, uma boa semana. E, como sempre a gente fala, usem máscara. É isso aí, se cuida. Boa Valeu. noite. Tchau, tchau. Valeu, Jorge. Valeu, Lisô. Valeu, Carlão.